Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua falando do fim dos tempos, mas ele expressa algo que, poxa, parece que Jesus deu uma mancada, que Jesus errou. Por quê? Porque ele diz, olhai, a figueira, vocês veem os sinais, vocês sabem quando vai chegar o verão. Então, quando vier a acontecer essas coisas, ficai sabendo o reino de Deus está perto. Aí ele diz a frase, em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Opa! Evidente que os teólogos protestantes sem fé do século XIX, início do século XX, viram nessas frases de Jesus um Jesus histórico que teria errado. Então, para esses protestantes liberais sem fé, quem seria Jesus? Jesus é um rabino que passou nesse mundo pregando uma fraternidade entre as pessoas, que Deus é Pai, etc, etc. Foi rejeitado e crucificado. Ponto e acabou. Este rabino estava entusiasmado, achando que o reino dos céus iria acontecer o quanto antes. Quando Jesus, crucificado, morto e fracassado, já foi desmascarado pelos acontecimentos históricos, os seus discípulos inventaram então o Cristo da fé. Inventaram um Cristo maravilhoso, que era Deus, e pronto. Jesus, na verdade, foi só um pregador que esperava o fim do mundo e ele fracassou, porque o fim do mundo não veio. Mas agora surgiu a Igreja, essa nova interpretação do Cristo que vive nos nossos corações. Olha só, quando a gente fala de Jesus, do que ele não parece que ele está vivo no nosso coração, então eu acho que ele está vivo mesmo. Então inventa-se o mito da ressurreição. Meus queridos, não é necessário muito esforço para mostrar para você que isso aqui é a completa apostasia da fé cristã. E, no entanto, miseravelmente, existem pessoas que acreditam nisso, que pensam assim e acham que são cristãs, mas isso é apostasia. Ou seja, a única e verdadeira fé cristã é a da Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, do magistério da Igreja, que nos ensina. Já há muito tempo, mas com clareza, nos primeiros concílios ecumênicos, que Jesus Cristo é Deus eterno, concílio de Nicéia. Esse Deus eterno veio a esse mundo e se fez filho de uma mulher que tornou-se mãe de Deus, concílio de Éfeso, e que, portanto, Deus e homem agora vivem juntos, mas não confundidos, distintos, mas não separados, nessa diviníssima pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Concílio de Calcedônia. Essa é a fé da Igreja. Essa é a fé de 2000 anos. Acontece, porém, que o mundo moderno, infiltrado dentro da Igreja, quer transformar o cristianismo numa religião como as outras. Ou seja, assim, os muçulmanos tiveram seu profeta, que era Maomé. Os budistas tiveram seu iluminado, que é Buda. Os confucionistas tiveram o seu sábio, que é Confúcio. Aí os cristãos tiveram também esse sujeito, Jesus Cristo. Mas ele não é Deus. Ele é só um profeta escatológico, que errou na dose e se frustrou morrendo na cruz. Meus irmãos, vamos exorcizar esta visão de nossas vidas. Vamos verdadeiramente crer no Cristo, Senhor dos Senhores, Rei do Universo, nosso Deus e Salvador, e entrar na sua única e verdadeira Igreja, a Santa Igreja Católica de 2000 anos, professar essa fé e dizer, Senhor,
é nesta fé que eu quero viver e morrer. E aí você diz, padre, mas então como responder essa história de que isso vai acontecer antes que essa geração passe? Sim, porque a ressurreição de Cristo aconteceu naquela geração. E o reino dos céus, que é o próprio Cristo triunfante, aconteceu naquela geração. Mas todas as gerações esperam o cumprimento e a realização daquela palavra de Jesus. Porque o Evangelho de hoje nos diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.